Fala, minha turma, muito bom dia, muito bom dia. Estamos aqui hoje iniciando o nosso 67º episódio do Control Pax Cast. Há alguns dias eu não gravava sozinho, o Valdemir vinha tocando com maestria, de uma forma singular, como se pode dizer, né? E hoje estamos de volta aqui, voltando a essas operações de gravações como host, para que nós possamos cada vez mais fomentá-los de conteúdo, trazer notícias, relevâncias do que tange a parte de gestão empresarial. E hoje, gente, eu queria tocar num ponto muito importante por nós estarmos em um período onde é denominado nacionalmente como o feirão do imposto, ou dia livre do imposto. O que é que significa isso, Lucas? Como é que isso é praticado? Como é que isso acontece no Brasil de algumas maneiras, digamos assim, a ponto de se ter um benefício para o consumidor. Gente, inúmeras associações, instituições sem fins lucrativos fazem essas ações a fim de conscientizar a população do impacto da carga tributária incidente em algumas operações, tais como postos de combustíveis, alguns estabelecimentos de bares e restaurantes, lojas de varejo, de uma série de produtos que ficam ali com um preço mais acessível, apresentando, né, de fato, uma representatividade do imposto sobre o valor do produto, sobre a formação de preço daquele produto. E diante disso, eu venho esclarecer para vocês a extrema importância e relevância de se entender esse processo de formação de preço. Porque o imposto hoje é um dos pontos cruciais e importantíssimos para a gestão do seu negócio e para lhe fazer mais competitivo diante do mercado quando se trata já de uma forma mais abrangente, prestador de serviço, varejista, industrial, atacadista, todos os segmentos. Por que disso, Lucas? Atualmente, grande parte das empresas, não todas, mas possuem uma tributação sobre o seu faturamento, sobre o bruto de fato. Então, diante disso, você não passa a ter ali uma representatividade de dedução de despesas para que você faça, como acontece comumente no lucro real, uma tributação sobre o seu lucro, já dirimindo e reduzindo ali os impactos de custos incidentes sobre a sua operação. E diante disso, é importante, de fato, que você mantenha um acompanhamento, que você tenha um bom entendimento sobre tudo que acontece no seu negócio. Então, se você é de um segmento específico, busque entender cada vez mais o porquê que está incidindo aquele imposto, qual está sendo o fato gerador, se de fato está havendo uma coesão com a legislação, se você possui de fato uma série de compliance interno, né, de normativas, de regras do seu negócio e entre o fisco para que você permaneça, certo, congruente com a sua atividade e consiga estar ileso de possíveis, digamos assim, passivos que possam vir, como penalidades, como infrações que podem acontecer caso você não tenha uma especialidade acompanhando você e lhe dando as melhores orientações. E Lucas, diante de todos os cenários, quais seriam os pontos importantes que nós deveríamos atentar? Como seria que nós deveríamos iniciar esse projeto de estudar, de entender, de como se conscientizar para ter o entendimento da carga tributária incidente? Gente, o primeiro passo de tudo é você entender qual o seu nicho de mercado, qual o seu segmento de mercado, como você está atuando, para quem você está fornecendo o seu serviço, solução, seu produto, de fato, porque isso é que vai fazer com que você tenha um entendimento claro de onde está vindo a incidência do seu imposto e como que ela vai se dar nas demais operações de saída deste recurso. Por quê? Digamos que um caso prático, você seja um prestador de serviço, se você presta serviços para uma determinada empresa ou para um determinado contratante, pessoa física, o que você está prestando? Esse serviço ele vai ter retenção de ISS? Aqui já é um pouco mais técnico para vocês entenderem de fato quais pontos, quais critérios deve se analisar para você ter a clareza inicial de como prosseguir e cobrar da sua assessoria um esclarecimento mais aprofundado, certo? Então, se você é um prestador de serviço, haverá retenção de INSS, haverá retenção do ISS, onde será devido a incidência do imposto? Será no local onde está sendo prestado o serviço ou de fato na origem, tributado no município do prestador de serviço, por via de regra acontece desta forma?
Então são pontos cruciais a se analisarem e se entenderem. Já do varejo, onde você compra, para quem você vende, para onde você vende, em questão de região, se você vende para dentro do seu perímetro, se você vende para fora da sua unidade federativa, do seu estado, como que está se dando essa operação? Então todos esses pontos devem ser analisados. Outro ponto, qual tipo de produto você está vendendo? Existem diversos produtos que têm a tributação diferenciada. Mas como assim, Lucas? Como que isso acontece? Como que nós analisamos esses pontos? Vamos lá, se você é do segmento de bares e restaurantes, por sinal, fazendo aqui um pequeno adendo, nós estivemos presentes agora no evento recente, que foi a Feira Tecnoalimentos, uma exposição gigante a nível nacional, que aconteceu aqui no estado do Ceará, no centro de eventos do estado do Ceará, onde diversas empresas estavam lá representando suas soluções, seus serviços, seus produtos. E nós, como Contropax Contabilidade, estávamos lá apresentando as soluções, apresentando diagnósticos de uma forma esclarecedora, a ponto de informar, de conscientizar essas demandas, essas questões delicadas sobre tributação, para que o nosso cliente, o nosso parceiro, o nosso interessado no nosso serviço, como se pode dizer, ele tenha essa clareza e consiga enxergar de uma forma mais macro, de uma forma mais abrangente, todo esse aspecto tributário. Então, voltando para o nosso nicho, onde a gente menciona a delicadeza de tributação em produtos no segmento de bares e restaurantes, por sinal tinham vários lá, como é que funciona? Diversos produtos possuem uma tributação diferenciada. Alguns têm imposto recolhido na origem, na fonte, como se diz. Alguns demais serão recolhidos de acordo com as vendas, com as saídas, somente isso de acordo com a venda sobre o seu faturamento, tributado sobre o seu faturamento. Então devemos analisar, porque diversos produtos que possuem tributação recolhidas na fonte, na origem, onde nós podemos mencionar em outro momento quais seriam desses impostos incidentes, eles não mais serão recolhidos na saída, pois já teve um recolhimento anterior à sua operação. Diante disso, se isso não for atentado, não for bem esclarecido, isso pode trazer um grande impacto negativo para o seu fluxo de caixa. Tendo em vista que você terá um custo referente à emissão desta guia de pagamento do seu imposto, com a incidência de determinados produtos, determinados impostos que estarão incididos sobre a sua operação, onde não deveriam, pois já foram recolhidos. Então você estaria pagando novamente o imposto de forma desnecessária, assim praticando, de fato, um estrangulamento no seu caixa, soltando recurso que poderia estar indo para o seu bolso, poderia estar sendo reinvestido no seu negócio, ou poderia até mesmo estar investindo de uma maneira mais abrangente em uma especialidade para esclarecer todos esses pontos a você e você ter uma melhor clareza de tudo que acontece. Lucas, vamos tocar em outro ponto, certo? Referente ao impacto da carga tributária. Como é que eu faço, de fato, para eu ter um melhor planejamento, para eu saber se eu estou, de fato, adequado na melhor situação, no melhor regime, como se pode dizer? Primeiro de tudo, você deve entender, como eu disse inicialmente, como que você está se portando perante o mercado. Quais são as suas operações, quais são os seus contratantes, seus compradores, de fato, os stakeholders da sua operação. Porque tudo isso vai trazer um impacto grandioso para que você consiga entender qual seria o melhor caminho para o seu negócio. Lucas, somente com o meu faturamento eu consigo identificar se eu estou no melhor regime? Para ser bem claro, inicialmente o faturamento é um dos pontos principais para se analisar e se entender se você está realmente no melhor regime tributário. Algumas pessoas chegam e questionam: Lucas, eu estou no Simples Nacional. O Simples Nacional é o melhor regime tributário? É o mais simples de fato? O Simples Nacional nem sempre ele é o mais simples, nem sempre ele é o mais adequado, porque em grandes estruturas, quando a empresa passa a ter uma exponencialidade de faturamento, um crescimento financeiro, passa-se a ter uma alíquota que ela vai aumentando, né, gradativamente de acordo com a faixa de receita acumulada. Assim acontece em outros regimes, no entanto, através de proporcionalidades e de custos efetivos tributários, pode-se ser necessário um estudo do seu caso
para que você veja se o seu Simples Nacional está sendo mais benéfico ou se de repente valeria a pena você ir para um lucro presumido ou um lucro real, até se for o caso, dependendo se a empresa tiver uma organização administrativa bem alinhada, bem elencada, entende? Porque se de fato eu vou para um lucro real, se eu vou ter uma tributação sobre o meu resultado, eu preciso ter um compliance, uma organização interna de despesas justificáveis para que eu consiga deduzir isso da minha receita e abater os meus impostos, entende? Se você não possui isso, eu não consigo comprovar, contestar, explicando que você possui despesas justificáveis, então você vai acabar tendo um percentual teoricamente maior sobre uma fatia que você poderia estar se beneficiando em outro regime pelo fato de não ter dedução de despesas. Então, gente, são pontos que eu estou trazendo, pontos que eu estou atentando, que são extremamente delicados a se atentarem, a se acompanharem isso. Lucas, de quanto em quanto tempo eu devo analisar? Mês a mês. Todos os meses no seu negócio, você deve acompanhar o seu faturamento, se está aumentando, se está reduzindo, se a sua receita acumulada dentro do período de 12 meses, que é uma média que se faz, você está coeso com a sua estrutura para estar no melhor regime. Então entenda, busque entender, jamais deixe a sua empresa solta, jamais deixe o seu negócio largado, como se pode dizer, a ponto de você não buscar e ter um entendimento de quanto você pode estar pagando de imposto. Ai, Lucas, eu faturo X mil reais e eu pago tantos mil reais de imposto. Desses tantos mil reais de imposto, eu só pago todo mês. Só pago todo mês. Certo. Quanto isso está representando do teu faturamento? Você está pagando de fato a tributação adequada? Você está tendo um custo efetivo melhor? Como que está sendo isso? São indagações que eu falo para vocês aqui de uma forma mais direta, por não estar sendo um podcast através de uma entrevista, de um bate-papo, digamos assim, mas é mais um esclarecimento direto a você que está nos acompanhando. Por quê? Você precisa estar atento e acompanhando todos esses pontos da sua empresa para que você garanta que você está tendo o melhor regime na sua empresa e que você está tendo dinheiro no seu bolso, após o cumprimento de todas as obrigações impostas pelo fisco, pela legislação. Entende? Então busque incessantemente esse esclarecimento, esse entendimento, tá certo? A importância de você estar idealizando o seu crescimento de negócio, de você estar aparecendo, como foi o nosso caso de estarmos presentes nessa feira, mostrando nossa marca, mostrando nossa estrutura, mostrando as nossas soluções de mercado, mostrando os nossos cases de sucesso, quem são os nossos nichos que nós atendemos, que por sinal aqui, esclarecendo para vocês, a Control Pax hoje ela é pulverizada, nós temos um público generalista, nós temos serviços, nós temos indústria, comércio, atacadista, tudo isso porque nós somos uma contabilidade consultiva a ponto de mostrar o ponto-chave de cada tipo de negócio. Então ele pode ser um prestador de serviço pequeno, médio ou grande, pode ser um contribuinte do segmento de varejo pequeno, médio ou grande. Independente disso, ele terá um planejamento adequado para cada estrutura de negócio. E a gente vai encontrar a melhor solução para oferecer. Então essa é a importância de você entender que um estudo do seu negócio, jamais você pode estar se comparando com o seu vizinho, com o seu colega da frente do seu negócio. Então acontece demais no Brasil, diversos parceiros, diversos colegas que possuem negócio. Rapaz, estou aqui conversando, chega aqui meu vizinho, conversa aqui. Rapaz, Lucas, paguei 3 mil reais de imposto. Aí o outro chega e diz assim, rapaz, Lucas, eu paguei aqui 6 mil reais de imposto e o fulaninho tem um negócio do tamanho do meu. Certo? Do tamanho do seu em que sentido? Em dimensionamento, estrutura, mas de negócio, de faturamento, de receita acumulada, de produto, de tributação diferenciada, como que está sendo e o porquê que está pagando a mais de imposto. Então tudo isso deve ser atento. Então jamais se compare a empresa do seu parceiro, do seu colega, do seu conhecido por valor de guia de imposto. Isso não tem representatividade se você está correto ou não, de uma certa forma. Entende? Por quê? Você pode ter uma estrutura parecida, fisicamente, mas o seu negócio, internamente, pode fluir de uma forma muito maior do que o do seu parceiro. E aí faz com que isso você tenha um custo mais elevado. Então busque entender, busque acompanhar, porque isso vai ter uma extrema relevância, uma extrema importância. E diante de todo esse cenário de feirão de imposto, de incidência tributária, de carga tributária elevada do país,
quais seriam os melhores insights, as melhores soluções, os melhores caminhos a se trilharem. Gente, não tem um outro caminho. É entender o seu negócio, fazer um planejamento antecipadamente, para que você não consiga entrar no seu negócio já sendo espremido pelo custo tributário. Não é um custo baixo, certo? Não é um custo baixo de forma alguma, mas é algo que você, com um planejamento adequado e com uma estruturação, você consegue ali estar tendo resultado, independente de como esteja a estrutura de mercado de um modo geral, certo? Então, diante disso, após todo esse ecossistema que você organizou internamente da sua empresa, quando você consegue consolidar, o que eu costumo chamar isso de base, você consegue consolidar a sua base, aí você parte para outras frentes, que é onde você vai exponencializar o seu negócio. Então você já tem um acompanhamento mês a mês, você já entende a sua estrutura tributária, você já sabe qual está sendo o seu custo efetivo. Então você vai começar a trabalhar na expansão do seu negócio, no crescimento. Vai começar a ver linhas de crédito, se for o caso, com taxas atrativas de financiamento para que você consiga fazer a expansão do seu negócio. Caso esteja com recurso próprio, analisar se vale a pena você pegar um crédito, manter o seu recurso em caixa para que você consiga manter essa liquidez e pagando um valor de juro bem baixo, onde uma compensação, aplicação talvez renda mais do que isso, e você consiga ainda assim ter esse caixa, essa liquidez, como se pode dizer, e terá uma nova estrutura, terá uma nova melhoria do seu negócio, diluir isso dentro de um determinado período. Após isso, você trabalhando com campanhas, você trabalhando com divulgação, você trabalhando com expansão de marketing, que é um dos pontos que nós fazemos aqui na ControlPax, no grupo de um modo geral. Nós temos podcast, temos reuniões mensais com clientes, temos almoços empresariais com clientes, buscando sempre manter uma aproximação, ter uma diferença, e isso já nos leva para um eixo de crescimento de vendas. Em que sentido? Indicação. Se você possui um cliente, se esse cliente está satisfeito com o seu negócio, com a sua solução, com o seu produto, e você está dando resultado para ele de uma certa forma, ele vai te recomendar, isso é um fato. E hoje grande parte do nosso crescimento ele vem também através de indicações, de rede de clientes, de parceiros de negócios, de amigos. Por quê? Porque nós mostramos o resultado, nós mostramos como chegar ao resultado e o principal, como manter o resultado. Que aí é onde está a delicadeza. Muita gente cresce, quer crescer, quer crescer, quer crescer. O crescimento ele vem, pessoal, é fato. Se você entrega uma solução, se você entrega uma ideia, uma estratégia, algo que vai impactar a vida de alguém ou de algo, se tratando de uma pessoa jurídica, você vai crescer. O que você deve se estruturar e se organizar é para manter no crescimento que você chegou. E como você vai quebrar uma nova barreira. Entende? Então, sempre firme-se. Sempre entenda que as suas bases, esses pontos principais que nós tratamos de tributação, e toda essa expansão que você vai fazer, ela é consequência natural, que vai vir até você, vai chegar, você vai conseguir ter um resultado maravilhoso. No entanto, você precisa ter essa base para que você consiga ter estratégias de crescimento e de alavancagem. Aí você vai precisar do seu cliente interno, ter um time de excelência, um time maravilhoso, time que veste a camisa, que se sente pertencente ao processo, que faz com que a coisa aconteça, pode-se dizer. Você vai precisar de vendas, de um comercial bem estruturado, de um comercial que ofereça seu produto, que entregue a solução para o seu cliente, que entregue de fato a venda, consolide a venda. Você vai precisar de um pós-venda, de um sucesso do cliente, como se diz, para que garanta a satisfação do seu cliente, se mantenha em crescimento, se mantenha de uma forma agradável e dando resultado cada vez mais. E o principal, entender onde que o seu cliente pode se tornar novamente seu cliente em alguma outra frente. Como assim, Lucas? Se você hoje tem um cliente que você fornece um produto X para ele, e esse produto X, se você oferecer o produto Y, ele também pode complementar nas vendas, ele pode complementar na solução que o seu cliente entrega de alguma forma. Então, a satisfação que você construiu na venda desse primeiro produto, do produto X, como se pode dizer, vai fazer com que ele compre também o seu outro produto. Entende? Hoje, grande parte dos nossos clientes nos ligam. Ligam para mim, ligam para o Charles, ligam para o Valdemir. Para quê? Para entender qual decisão tomar, por onde caminhar. Recentemente eu até brinco, tive com um cliente até mais de meia-noite, uma ligação, ele querendo iniciar o projeto, está iniciando o projeto, ele disse para mim,
Lucas, o que é que eu faço? Seria interessante eu fazer dessa forma? Seria interessante eu fazer assim? E a gente vai dando as soluções, vai dando os caminhos, vai dizendo como deve seguir, porque tudo isso tem um grande impacto, gente. Tudo isso tem um grande impacto. Então entenda que toda estrutura empresarial é uma cadeia. Por quê? Você começa analisando a sua base, tributação, custos, estrutura, entrega, e após isso você vai expandindo, vai crescendo, entregando soluções e garantindo a satisfação do teu cliente. Beleza? Então, gente, é basicamente isso. A conscientização da tributação no nosso país ela é extremamente relevante para todo e qualquer tipo de negócio, inclusive pessoas físicas, então busque entender como está o seu planejamento. Nós mencionamos recentemente também que aconteceu o caso, né? Até teve um Reels nosso que saiu também, sobre a Virgínia e sobre o Zé Felipe, a possível separação dos dois. O que é que isso impactou, Lucas? Qual o impacto que tem você falar de um casal de influências, de artistas, referente à gestão tributária, referente a um planejamento? Quando houve a separação de bens, haveria uma holding patrimonial. Essa holding geria esse patrimônio, entende? Então essa holding é um planejamento tributário que é realizado, que nós podemos abordar isso em um outro momento, para que você consiga garantir uma redução tributária, ao invés de você tributar na pessoa física, e também uma blindagem patrimonial. Então busque sempre entender que cada caso desse que acontece, existe um contexto onde o planejamento tributário ele está adequado. Então, por mais que você achasse que uma situação dessa não haveria um impacto tributário, e pelo caso, bem grande. Então, todos os pontos devem ser muito bem analisados e muito bem entendidos. Beleza, turma? Um forte abraço. Tava com saudade de todos vocês. Estaremos presentes aqui em mais episódios, tá? E aí, gostaria aqui também de estender os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Temos a Lockcert Digital, a nossa WinPay, que é a nova solução, um novo produto que nós estamos entregando na área de máquinas de cartão de crédito. Temos a Lockcert, que é a nossa certificadora digital, a Wise Cowork, de endereço fiscal, salas de reuniões, a 2P Partners, que é a empresa de análise e recuperação tributária e blindagem patrimonial, olha só, as da Virgínia, certo? Temos também a X-Tech, que é de controle e automações de pontos e relógio de ponto. Então, hoje em dia, esses parceiros entregam soluções a ponto de facilitar a sua vida enquanto negócio e entregar mais assertividade para que você garanta a longevidade do teu negócio, beleza? Um forte abraço e até o próximo episódio.